Olá, pessoa mágica! Olá, meu querido também, viajante de outros mundos, porque eu acredito que esse vídeo possa ir para os meus dois canais. Se você está no Ed Van Fel porque gosta de magia, mas também gosta de bons livros, eu te convido para ir para o Livros com Bolo, onde eu falo mais especificamente de livros. E logo voltarei aos sorteios lá. E se você está no Livros com Bolo e gosta de magia, então eu te convido a ir lá para o Ed Van Fel, então fica tudo em casa, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma pessoa que me é muito especial e é um mago. Ele é um mago, ele também é um escritor e ele é o responsável por alguns dos livros mais importantes que nós temos em magia hermética. Ele é considerado o maior mago do nosso tempo e o nome dele é Franz Bardon. Provavelmente você já deve ter me ouvido falando muito dele. O meu encontro com ele foi muito interessante porque eu sou muito movida a eu sou muito movida a entusiasmo, a amor, a paixão, a intuição. Então, muitas coisas que eu vou fazendo, no início elas não fazem sentido nenhum. Mas eu sinto aquele impulso de ir lá e fazer, e no final aquilo acaba se mostrando o caminho que eu deveria ter seguido mesmo, né? E o meu caminho com o Pardon se cruzou quando eu estava em alguma viagem para Porto Alegre e acho que foi para Porto Alegre e provavelmente em algum aeroporto, eu não lembro aonde. Eu lembro que eu estava lendo no aeroporto, então em algum momento, em algum lugar dessa viagem, eu comprei um livro dele. E eu achei esse livro fantástico, mas eu estava achando de difícil entendimento, estava achando ele meio complicado, um tanto quanto truncado. Aí eu não sabia se era eu que estava cansada, se o texto estava mal escrito, se o texto estava mal traduzido, eu não sabia. Mas eu achei que aquilo tinha ali um fogo, tinha uma coisa incrível, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu não terminei de ler o livro, não terminei, tá? Eu só realmente dei uma lida em alguns capítulos, né? E depois eu deixei pra lá, só que aquilo não saía da minha cabeça. Aquilo ficava o tempo todo assim, nossa, esse livro é bom, esse livro é bom, esse livro é bom, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ler. Eu não conseguia, eu li até certo ponto, mas ele travava muito pra mim. Mas aquilo não saía da minha cabeça. Até que um dia eu do nada acordei, quer dizer, do nada, né? A gente sabe que de noite muitas coisas acontecem, mas do nada eu acordei com aquela sensação: eu preciso traduzir esse livro. E até pensava, mas esse livro já está traduzido. Mas não sei, eu preciso saber mais. Aí eu entrei em contato, olhei lá no livro, tinha o contato, entrei em contato com o senhor Hugeberg, que é um amorzinho, um senhorzinho, e conversei com ele. Ele falou: não, a gente não tem direito nenhum desse livro no Brasil. Posso vender para você. E aí a gente adquiriu os direitos e eu comecei o processo de tradução com a Patrícia Balan, a minha querida, né, e saudosa amiga. E foi um momento que a gente, assim, a gente traduzia na ânsia de saber o que mais que ele vai falar, o que mais que ele vai ensinar, porque a nossa cabeça fazia assim, ó, bum! Porque eram muitas coisas interessantes sobre a explicação de como as coisas funcionam no universo, no mundo invisível, no mundo visível, como você consegue controlar a sua energia, e ao mesmo tempo ele falava de coisas que para mim são muito palpáveis, como, por exemplo, fazer poções, trabalhar com cura, descobrir onde estão pessoas desaparecidas, fazer espelhos mágicos, que são coisas palpáveis, são coisas que fazem parte da minha vida de bruxa. Então, juntar essa parte metafísica e espiritual e pegar essa parte também prática, estava assim, mexendo muito com a minha cabeça, considerando que é um livro lá dos anos 40, né, um livro bem antigo. E ao mesmo tempo ele me parecia muito moderno. E aí eu fui tentar descobrir quem era o Bardon, porque até então eu não sabia muito sobre ele, né? Não tem muita informação sobre ele. Naquela época tinha menos. Hoje até tem, mas ainda há pouco. Eu fui descobrir o seguinte: quem é este Bardon? Olha a história. Agora senta que você vai ficar assim, ó. What? Ele o pai dele, acho que é Vitor o nome do pai dele, ele nasceu em 1909, tá? E o pai dele, ele estudava muito ciências ocultas, o ocultismo, e ele vivia pedindo para a divindade mandar para ele um mentor, um mestre. E o filho dele, o Bardon, né, o Franz Bardon, nasceu, mas ele nasceu meio doentinho, não lembro, ele tinha alguns problemas de saúde. E quando ele fez uma certa idade, quando ele, acho que ele já tinha, não sei se uns 12 ou 13 anos, eu não sei se eu tenho essa informação aqui, tá? Ele, inclusive, nasceu no que era a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Não diz, eu não marquei a data, tá? Mas quando ele já era uma pré-adolescente, o espírito do Franz Bardon, que estava ali encarnado, foi contatado por um mestre
esse mestre, que é um espírito evoluído, que vem para assessorar a humanidade na sua evolução, fez uma proposta, né, de acordo com ele, sim, de, olha, você vai encarnar numa outra criança, numa família boa, numa família abastada e seguir a sua vida, e eu ficarei no seu corpo para realizar uma missão, adquirindo o karma do Franz Bardon, o karma físico do Franz Bardon. Por isso que eu costumo dizer que não tem como a gente se livrar do karma, porque nem um mestre ascensionado conseguiu eliminar o karma. Ele não deu assim anistia. Ah, aí, Franz, beleza, a gente te livra do karma, vou ocupar teu corpo, tu encarna lá numa família rica, beleza? Formou? Não, houve uma troca ali. E a vida do Franz Bardon ali, ela teria vários obstáculos, desafios, especialmente na área da saúde, porque era o karma dele. Então ele topou, ele falou, opa, beleza, topo. E assim, da noite pro dia, quando o Franz Bardon acorda, ele não é mais exatamente ele. E ele vem e diz, eu sou o mestre ascensionado que veio aqui para falar, para ensinar hermetismo, magia, ocultismo e tudo mais. E o pai dele compreendeu isso e aceitou isso imediatamente. Porque provavelmente ele também já tinha informação. Adivinha qual era o nome desse mestre, gente? Saint-Germain. Sim, isso também explodiu minha cabeça na hora. Fiz assim, what? Porque até então eu tava lendo e falando assim, meu Deus. E não é uma informação que tá por aí, tá? É uma informação que eu só tive acesso porque o Sr. Hugenberg me mandou todos os livros, tanto do Bardon, quanto do discípulo dele, Dr. M.K., quanto do Lumir, que é do filho dele. Então eu tinha todos os livros do Bardon em inglês. Então eu consegui ler vários livros dele no original. E o que eu não sabia, eu perguntava pro Sr. Hugenberg. Né? Então eu fiquei assim, gente, what? E então por isso que ele tem esse senso de humor. E depois eu fui saber que a Patrícia, ela meio que encarnava o Franz Bardon quando a gente lá tava revisando e traduzia assim, começava a rir, ou então cometia um erro, fazia uma piada, aí ela começava a imitar o Bardon. Você está brincando com verdade? Eu vou demitir vocês duas? Ela ficava imitando o Bardon, a gente ria tanto, era tão engraçado. E ela falava umas coisas brilhantes, porque Patrícia, ela era brilhante, ela era uma mente fantástica, né? Tinha uma mente afiada que eu nunca tive. Eu não sabia até descobrir, até ler essa parte de que ele era Saint-Germain, eu não sabia. Eu fui saber depois, e aí eu fui descobrir também que o próprio Franz Bardon tinha um extremo senso de humor. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, então tinha tudo a ver com o que a gente estava vendo. Inclusive, ele chegou a aparecer em um ritual meu e uma pessoa com vidência viu e ele não, eu falei, o que ele falou? Nada. Ele simplesmente olhou e falou assim, bolo. Assim, porque ele também gostava de comer, ele também fazia parte ele tinha vários problemas que tinha a ver com o karma dele. Ele tinha sobrepeso, ele tinha problema no pâncreas, ele tinha hipotireoidismo, que tornava ele uma pessoa mais lenta. Ele não podia, pelas leis kármicas, usar a magia para curar aquelas doenças nele mesmo. Ele usava muito para curar nas outras pessoas. Ele fazia muitos condensadores, que são poções, elixires, para curar pessoas. Ele fez muitos trabalhos de cura, trabalhos fantásticos. O Lumir, inclusive, o filho dele na época, ajudou muito a recolher ervas e aprender sobre os mistérios das ervas para poder fazer essa parte de cura nas pessoas. Mas ele não podia curar a si mesmo. Olha só, que triste. E quando ele tentou, porque ele teve uma pressão alta, um pico de pressão alta, ele fez uma magia para isso e ele acabou desenvolvendo pressão baixa, que deixou ele mais lento ainda. Então ele acabou meio que preso a dois vícios que o tornavam um pouco mais desperto, que era o café e o cigarro, que era o que fazia com que ele trabalhava. Ele raramente era visto dormindo, mas ele estava sempre trabalhando. E a ideia do livro, esse daqui, que é o Magia Prática, 10 Passos para a Iniciação, que eu vim a traduzir, que essa é a tradução daquele que eu não consegui ler direito. E aí eu até descobri por quê. Porque, infelizmente, aquela primeira tradução, ela realmente não estava muito bem feita, ela tinha vários erros. E então o texto estava muito truncado, tinha muita coisa errada, então assim, por isso que eu estava um pouco confusa e fiquei muito feliz. Ele era, inclusive, muito mais fino que esse. Esse está bem grossinho, né? A ideia desse livro surgiu quando o MK
que foi um discípulo, um guri de 16 anos que apareceu na porta dele dizendo que era ficcionado por magia, queria ser o discípulo dele. A empregada dele morreu de rir, deu uma gargalhada, ele olhou pro garoto de cima a baixo e falou: volta quando você for mais velho. Aí, depois de algum tempo, o garoto voltou. Agora eu tô mais velho. Aí o Bardon olhou para ele e deu um exercício para ele, que é o passo 1 desse aqui, que são 10 exercícios para você fazer. Tudo muito prático, tá? Quando você dominar o primeiro passo, você volta aqui. Demorou meses. E MK apareceu lá, ó, dominei. Ok, deu o segundo passo e a partir daí eles começaram a andar muito juntos e o Bardon foi ensinando tudo para ele. E o MK veio a se tornar médico, assim como o Lumir, que também se tornou médico, né? E o Bardon continuou no seu trabalho de cura. Ele também trabalhava como mágico de palco, acredite se quiser. Ele fazia apresentações no palco com os seus talentos. Então ele fazia adivinhações, ele fazia algumas previsões. Inclusive tem uma previsão muito interessante. Chegou uma mulher um dia chamada Mary na casa dele falando o seguinte, com 2 fotos, só com qual desses 2 eu vou me casar? Aí ele olhou e falou: olha, você vai se casar com um homem mais ou menos da minha estatura, parecido comigo, que fala mais ou menos como eu. E alguns meses depois eles estavam casados. Foi daí que surgiram os 2 filhos, o Lumir, né, e a filha, que eu acho que era Mary também. E ele até avisou para ela que por causa da missão dele, ele não poderia ser um pai presente o tempo todo, mas ela quis filhos assim mesmo e ficou do lado dele até o fim. Só que veio a Segunda Guerra Mundial. Hitler, vocês sabem, ele era aficionado por magia, por ocultismo, e tudo que ele fez estava envolto com magia e ocultismo, e ele foi atrás dos conhecimentos do Bardon, que era totalmente verídico. Então ele via que era uma coisa real e ele começou a ser muito perseguido. E nessas perseguições o MK também passou a ser bastante perseguido. O próprio Lumir teve muito medo por muito tempo. Ele chegou aí para um campo de concentração que foi atacado, o campo de concentração, e durante o ataque ele conseguiu fugir correndo. Então é uma vida de aventuras. E depois ele ainda foi preso umas 2 vezes pelo próprio governo dele, governo ali da República Tcheca, porque ele estava curando pessoas. E eles consideraram isso charlatanismo e que ele estava usando ervas ilegais e tudo mais. Então ele foi preso 2 vezes e na última vez ele estava bem decepcionado com tudo que estava acontecendo, estava bem triste, e o MK chegou a ter uma visão dele de roupa listrada sendo levado pela polícia, que foi pouco antes dele ser preso pela última vez. Ele foi preso e ele chegou a mandar ainda a receita de um remédio para a filha que estava doente e curou. Ele inclusive curou o Lumir várias vezes, porque o Lumir parece que nasceu com uma deformidade nos pés, não sei se era pertorto congênito ou se é que é uma coisa que vocês talvez não saibam, mas o doguinho nasceu com o pezinho torto. E tinha uma outra situação, uma outra condição de saúde que ele não chegou a citar, mas que os médicos não deram muito tempo de vida para ele. Bardon, com magia, conseguiu curar os pezinhos e curar também essa condição. Lumir foi crescendo como uma criança saudável, até que ele achou que era uma ideia fantástica pegar e dar uma paulada numa granada. E adivinha, a granada explodiu, o moleque ficou todo ferrado. Lá foi o Bardon, consertou ele todo de novo. E poucos meses depois ele ficou ótimo, ficou perfeito, não teve nem cicatriz. E poucos meses depois ele resolveu tacar fogo numa pólvora que ele encontrou. E aí o Bardon falou que não ia mais curar ele, porque ele não estava aprendendo nada com aquela lição. Mas ele era um pai, ele acabou curando, ele teve várias partes do corpo queimadas dessa vez. E Bardon, com magia, conseguiu a cura dele. Ele conseguiu a cura para diversas pessoas. Ele usava muito a cura por irradiação e também pelos condensadores fluídicos, que tem capítulos inteiros dedicados nesse livro daqui. E ele também
trabalhava encontrando pessoas desaparecidas. Então, pessoas que tinham desaparecido na guerra, não se sabia se estava vivo ou morto, né, e tal, ele conseguia, através do contato com a foto, fazer isso. Nas apresentações de palco, ele também fazia levitação, ele fazia várias, falava com pessoas, falava com os mortos, ele fazia várias coisas muito interessantes. Aqueles passos que ele deu lá para o Lumir acabaram virando esse livro, e ele trouxe como missão fazer 5 livros, que eram 5 livros? Não sei se eram 5 ou 7. Era uma série de livros onde ele colocaria todo o conhecimento oculto. Isso foi uma missão que foi passada para ele pelos espíritos superiores. Ele achou que a humanidade não estava pronta, pediu para não fazer, mas como todos decidiram, ele acatou. E ele começou a fazer esses livros. Mas, na última vez que ele foi preso, o governo confiscou todos os livros dele, inclusive a biblioteca dele era cheia de livros ocultos fantásticos. Tiraram tudo, sumiram com tudo. E os livros dele, os originais, foram destruídos, então só ficaram esses. Ele tinha o original não publicado de um 4º livro que nunca foi encontrado, infelizmente, provavelmente foi destruído mesmo. Na prisão, ele estava bem desiludido e tal, e ele pediu um prato específico para Mary, que era um prato meio... Não sei se era meio condimentado, gorduroso, mas era uma coisa que não era para ele comer e ele sabia. Ele tinha totalmente noção, mas ele pediu assim mesmo, falando que era um desejo dele. Ela fez, levou para ele, e aí ele começou a passar muito mal. Os guardas não acreditaram, acharam que fazia parte de algum embuste, alguma forma dele fugir, e levaram 3 dias para levar ele para o hospital. A dor da pancreatite é uma coisa excruciante, então ele passava dias e noites gritando de dor. Foi uma coisa muito sinistra, muito difícil. E eu lembro que era uma das coisas que se falava do karma do Franz Bardon propriamente dito, que ele teria que passar por isso, né? E um dos motivos pelo qual ele preferiu partir para outro e deixar esse karma para o mestre terminar a missão. E infelizmente ele veio a falecer. Ele estava sendo cuidado antes de falecer, agonizando no mesmo hospital onde o MK, o discípulo dele, estava trabalhando, e ele não sabia porque estava em outro andar. Então é uma história assim, é uma história incrível, a história de Franz Bardon, e eu sou muito grata por ele ter trazido esse conhecimento para a humanidade, mesmo a gente às vezes não fazendo por onde merecer, né? E sou muito grata também por esse conhecimento não ter chegado nas mãos de quem não devia, ele ter defendido esse conhecimento tão habilmente. E hoje eu sou muito grata também pela oportunidade de estar trazendo alguns desses livros dele. Eu já traduzi o Frabato, eu já traduzi os 10 Passos para Iniciação. Neste momento a gente está relançando esse aqui, tá? Só que ele vai ser em capa dura, com efeito prateado, papel pólen. Ele vai ser um livro muito lindo que merece estar em uma biblioteca. E ele já disse que mesmo que você não consiga, eu não consegui, eu não passei do quinto passo, requer muito tempo, gente, muita atenção, muita concentração, muita dedicação e disciplina. Disciplina é o meu maior desafio. Então, a vida hoje é muito corrida, vocês sabem, e eu realmente não consegui. Mas ele falou o seguinte, mesmo quem não ler, não fizer todos os passos, só em ler você já está adiantando a sua evolução espiritual, porque só lendo você já está absorvendo conhecimentos que são básicos para a sua evolução. E mesmo apenas possuindo o livro, você já tem toda a energia dele já atuando em você. Eu acho isso maravilhoso. Já tinha ouvido falar isso, já tinha lido isso em outros lugares, acho que o Lead Beat também falou sobre isso. E eu espero depois voltar para falar um pouquinho sobre alguns dos passos que ele fala aqui, inclusive sobre as visitas aos mundos elementais. Então, se você quiser ajudar esse livro a acontecer, ele está em campanha no Catarse. Tá acabando, é praticamente a última semana. Então, se você puder apoiar esse livro, tem lá várias opções de apoio, vai ajudar bastante a gente a popularizar esse livro, a trazer esse livro para o mundo, a trazer esse livro para quem quer trabalhar com o ocultismo, quer aprender o ocultismo, quer evoluir espiritualmente. Eu vou deixar o link aqui, tanto nos comentários, em algum lugar dessa página, e conto com você para ajudar a gente a relançar esse livro numa versão bonita que ele merece. Muito obrigada, um super beijo e até a próxima!